15 de novembro de 2008, Nova York. As câmaras captam centenas de pessoas a sair da Lehman Brothers com caixas na mão. Parecia ser apenas o fim de um banco, era o início de uma crise global. Nos dias seguintes, a bolsa despencou e o crédito simplesmente evaporou-se. Milhares de famílias perderam casas, empregos e estabilidade. Em Portugal, a crise parecia distante, mas não demorou a chegar. Hoje, em 2025, o mercado imobiliário está em ebulição novamente. Os preços das casas batem recordes e os juros continuam a estrangular as pessoas. E as famílias basicamente voltam a viver com medo. A pergunta que ninguém quer fazer é: estamos a cometer os mesmos erros novamente? No início dos anos 2000, a promessa era muito clara: todos podem ter acesso a uma casa. Os bancos americanos estavam basicamente a emprestar dinheiro a quem não tinha condições para pagar esses empréstimos. Trabalhadores precários, sem entrada inicial e sem absolutamente estabilidade nenhuma. A este tipo de crédito chamavam-lhe o crédito subprime. Mas o mais perigoso não era o crédito em si, mas sim o que faziam com esse crédito nos bastidores. Estes empréstimos arriscados eram empacotados em produtos financeiros e depois eram vendidos como produtos premium. As agências de rating davam-lhes nota máxima e os investidores pelo mundo inteiro compravam este tipo de ativo. E tudo isto funcionava, até deixar de funcionar. Quando o preço das casas começaram a cair, milhares de famílias começaram a entrar em cumprimento desses créditos. Os tais ativos seguros tornaram-se apenas lixo financeiro. E a 15 de setembro de 2008, o castelo de cartas simplesmente desabou. A Lehman Brothers faliu e o mundo percebeu em direto que o sistema financeiro estava podre. Portugal não fazia parte do epicentro desta crise, mas também não estava seguro. A crise basicamente ultrapassou o Atlântico de uma ponta à outra e acertou em cheio na Europa. Os nossos bancos tinham exposição, o crédito secou e o desemprego simplesmente disparou. A economia entrou em recessão. E em 2011, a troika bateu-nos à porta. O preço das casas caiu até 30%, as famílias travaram os seus planos e foi uma década de cortes, austeridade e medo. Mas o sistema, diziam eles, que aprendeu. Ou talvez não. Em 2025, aparentemente, vivemos outra crise. A diferença é que agora não há falências de bancos em direto, mas sim há famílias sufocadas por prestações. Há jovens que estão bloqueados antes mesmo de começarem a sua vida e a inflação pós-pandemia fez a Euribor disparar até mais de 4%. As prestações mensais subiram centenas de euros, mas o preço das casas, imaginem só, continuou a subir também. Mais de 6% foi só aquilo que as casas subiram no primeiro trimestre de 2025. Para muitas pessoas é impossível comprar casa mesmo com 2 salários. O governo lançou garantias públicas para ajudar os mais jovens, mas os ordenados continuam a não acompanhar a subida de preços dos imóveis. Em 2008 havia casas a mais. Hoje em dia temos casas a menos. O crédito acaba por ser mais cauteloso hoje do que na altura do subprime. No entanto, o mercado continua a excluir as pessoas. E se tudo isto parece demasiado confuso ou injusto, não és o único. Na descrição tens um e-book chamado Finanças Pessoais para Iniciantes. É um recurso que vai ajudar-te a entender melhor o sistema e a lidar com o dinheiro de uma forma mais eficaz, mesmo em tempos difíceis. Por isso, o link está aqui em baixo na descrição. É verdade que hoje existe mais regulação, os bancos exigem entradas maiores e a taxa de esforço também é mais limitada. Os contratos têm taxa fixa ou mista, já não vemos aqueles produtos tóxicos que vimos em 2008, mas o problema continua a estar bem presente. Em 2008 o sistema colapsou de cima para baixo. Hoje o colapso é diferente, vem de baixo para cima. Esta não é uma crise financeira, mas sim uma crise de acesso à habitação. Quem tem capital basicamente compra. Quem vive do salário fica para trás. Mas afinal, quem é que perde este jogo? São os jovens, são as famílias, são os trabalhadores com crédito variável. E no fundo, quem ganha são os fundos imobiliários e os investidores estrangeiros. E claro, os bancos que cobram cada vez mais por cada euro emprestado. E o que é que fica para nós no futuro? Alguns dizem que não há bolha, que é só um novo normal. Outros acreditam que o risco realmente existe e anda por aí, mas continua disfarçado. Mas uma coisa é certa, a crise de 2008 explodiu. A 2025 está a infiltrar-se. Não faz manchetes, mas está a acontecer e pode estar bem perto da tua porta. Mas a questão que fica no ar é: existe mesmo uma bolha no mercado imobiliário? E se rebentar, o que é que vai realmente acontecer? Portanto, se queres saber a resposta a estas duas perguntas, subscreve aqui o canal, clica no sininho para não perderes mais nenhum vídeo, porque isto está longe de acabar. E se quiseres preparar-te para tudo e mais alguma coisa, já sabes, tens aqui o e-book Finanças Pessoais para Iniciantes na descrição. Ficas à vontade para o usar e para te preparares para os tempos de crise.